A água quente não apagou a dor, mas aliviou o peso que ela carregava. Cada gota deslizava pela pele como uma carícia suave, tentando acalmá-la de dentro para fora. O vapor subia em finas nuvens brancas, misturando-se ao silêncio do banheiro, onde apenas se ouvia o zumbido leve do chuveiro e o ritmo constante da água caindo. Ela havia permanecido ali tanto tempo que já não sabia dizer quanto exatamente. Apenas sabia que era o suficiente para esquecer, mesmo que por um momento, o que havia acontecido. Ainda envolta na toalha branca que sempre usava, a mesma que sua mãe lhe dera de presente no aniversário de 21 anos, ela sentiu a suavidade do tecido contra a pele. Era curioso como certas coisas antes triviais ganhavam um novo significado quando o mundo parecia ter mudado completamente. A toalha era leve, quase como uma promessa de conforto que ela não sentia há tempos. O espelho estava embaçado e, ao olhar seu reflexo, viu o cabelo molhado grudado ao rosto, olheiras profundas sob os olhos, lábios secos. Uma imagem frágil talvez, mas real. Era isso que restava dela agora, alguém tentando se recompor após uma tempestade que parecia ter vindo de longe, mas que de repente se tornará inevitável. Estava sozinha no apartamento, como sempre ficava depois dele. O nome de Lucas ecoava em sua mente como um som distante, quase como se pertencesse a outra vida. Seu ex-namorado, seu amor, seu erro. Ele havia sido um capítulo longo em sua vida, mas agora era apenas isso, um capítulo fechado. As paredes pareciam mais pesadas, os silêncios mais densos. Até mesmo o cheiro de seu perfume favorito, antes reconfortante, tornara-se estranho demais para suportar. Era como se cada objeto na sala carregasse uma lembrança, um pedaço de dois que ela já não podia ignorar. Ela se dirigiu à cozinha, ainda envolta na toalha. O piso frio contrastava com a sensação de calor que ainda emanava de seu corpo. Pegou uma xícara de chá preto, uma de suas favoritas com delicados desenhos florais que trouxera de uma viagem há anos. O saquinho de chá guardado no armário desde o mês anterior era forte e amargo, exatamente o que precisava naquele momento. Colocou a água para ferver e se sentou na bancada olhando pela janela. Uma fina chuva caía em um ritmo constante, como se o céu também estivesse chorando. Gotas grossas batiam contra o vidro, criando uma sinfonia suave que se misturava ao silêncio da casa. Enquanto observava a chuva, lembranças de Lucas a invadiram. Os momentos felizes que compartilharam, as risadas, os planos que fizeram juntos. Mas logo essas memórias foram ofuscadas pela dor da separação. A vida deles juntos parecia tão distante agora, como se pertencesse a outra era. Ela suspirou, tentando afastar os pensamentos que a atormentavam. O aroma do chá começou a preencher a cozinha, trazendo um leve conforto. Quando a água finalmente ferveu, ela preparou a bebida, observando as folhas dançarem na xícara. O calor do chá nas mãos era reconfortante, e ela levou a xícara aos lábios, sentindo o gosto amargo que a fazia lembrar que estava viva, que ainda havia um futuro pela frente. Enquanto tomava o chá, decidiu que era a hora de se reerguer. Precisava deixar o passado para trás e encontrar um novo caminho. Com um novo propósito, ela se levantou e começou a arrumar a cozinha, colocando tudo em ordem. Cada movimento era um pequeno passo em direção à recuperação, um ato de autocuidado que ela havia negligenciado por muito tempo. O dia continuava nublado lá fora, mas dentro dela, uma pequena luz começava a brilhar. Ela sabia que a jornada seria longa, mas estava disposta a enfrentar os desafios que viriam. Afinal, a vida continuava, e ela estava determinada a não se deixar vencer. A chuva continuava a cair lá fora, formando fios que corriam em direções erráticas. Era como se o mundo estivesse tentando limpar algo, mas não soubesse bem como. O relógio marcava um pouco mais de 10 horas. Nada de música, nada de filmes, apenas ela e o tempo, em uma cozinha que parecia ter parado em um dia cinzento. De repente, ela ouviu batidas na porta. Um frio repentino a envolveu. Não esperava ninguém. O coração acelerou por um instante, mas logo se deu conta de que era apenas paranoia. No entanto, um leve sorriso surgiu ao olhar pela fresta da porta e ver quem estava ali. Era Mariano. Ele estava encharcado, com o cabelo pingando, e o casaco gotejando no chão. Vestia um terno leve, como se tivesse vindo de alguma reunião ou evento.
A expressão em seu rosto era uma mistura de surpresa e um mistério que ela não via há muito tempo. Aquela presença sempre a fazia rir, suspirar e, às vezes, simplesmente ficar em silêncio sem saber o porquê. Ela hesitou em se arrumar antes de abrir a porta, mas a visão dele, molhado pela chuva, a fez sentir pena. Ajustou a toalha ao redor de si, respirou fundo e abriu a porta. Karine, ele disse em voz baixa, como se temesse acordar alguém. Mariano, que surpresa! Ela respondeu, tentando manter a voz neutra, mas sentindo o coração disparar. Entra, está chovendo. Não repare em mim, estava saindo do banho. Ah, não se preocupe, ele disse, sorrindo. E assim começou tudo. Ele entrou, tirou o casaco com cuidado, deixando sobre uma cadeira perto da porta, um gesto automático, como se estivesse em casa. A água escorria de seu cabelo, formando pequenas poças no chão de madeira clara. O cheiro da chuva fresca se misturava com o perfume sutil que ele sempre usava, algo levemente cítrico, quase inofensivo, mas que trazia à mente lembranças profundas, de tempos em que ainda não sabia o que era perder alguém. Mariano secou as mãos na toalha do terno, olhando ao redor como se estivesse retornando a um lugar familiar, embora não estivesse ali há anos. Seus olhos percorriam cada canto da cozinha, parando brevemente na xícara que ela segurava, na bancada bagunçada, nas estantes com livros empilhados de forma desordenada. Era como se estivesse tentando encaixar aquela imagem em sua memória, tentando entender o quanto tempo os havia separado. Desculpe aparecer assim, ele disse hesitante, com os olhos fixos nos dela. Ela sentiu, sorrindo com tristeza. Havia algo naquela expressão que ela não conseguia definir. Talvez gratidão, talvez alívio ou apenas cansaço. Mariano sempre tinha um jeito de perceber essas coisas. Eu soube da sua separação, ele continuou, a voz suave, quase um sussurro. Karine sentiu um nó na garganta. Sim, foi difícil, respondeu, tentando manter a compostura. Mas estou tentando seguir em frente. É o que todos nós devemos fazer, não é? Mariano disse, um brilho de compreensão em seus olhos. A vida continua, mesmo quando parece que tudo desmoronou. Ela sorriu, sentindo uma conexão que não sentia há muito tempo. A conversa fluiu naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Eles falaram sobre coisas triviais, lembranças compartilhadas e risadas que ecoavam na cozinha. O clima pesado da separação parecia se dissipar, dando lugar a uma leveza inesperada. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, a atmosfera dentro da casa se tornava mais acolhedora. Mariano se aproximou da mesa, pegando um dos livros empilhados. Você ainda lê esses romances antigos? Perguntou com um sorriso travesso. Claro! Eles sempre foram meus favoritos, ela respondeu, sentindo-se à vontade. Você se lembra de como costumávamos discutir sobre os personagens? Como esquecer? Ele riu, e o som era como música para seus ouvidos. Você sempre tinha uma opinião forte sobre eles. Karine olhou para ele, percebendo como a presença dele a fazia sentir-se viva novamente. O tempo parecia ter parado, e por um momento as preocupações do mundo lá fora desapareceram. Você ainda tem aquele seu jeito de ver as coisas, Mariano comentou, observando-a com um olhar que a fazia sentir-se especial. É bom ver que algumas coisas não mudam. E você? Ela perguntou, curiosa. O que tem feito da vida? Ah, você sabe como é. Trabalho, viagens, mas sempre sinto falta de momentos como este, ele respondeu, o olhar se perdendo por um instante. Momentos em que podemos ser nós mesmos. Karine sentiu um calor subir pelo rosto. A conexão entre eles estava se intensificando, e ela não sabia como lidar com isso. A conversa fluiu, mas havia um subtexto que não podiam ignorar. Mariano, ela começou hesitante, não sei o que isso significa, mas... Eu sei, ele a interrompeu suavemente, dando um passo mais perto. Às vezes, as coisas acontecem quando menos esperamos. O olhar dele se encontrou, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. A chuva continuava a cair, mas dentro daquela cozinha havia uma nova esperança, uma nova possibilidade. Karine se levantou da mesa, lembrando-se de que ainda estava de toalha. Só um instante, vou me arrumar, disse com um sorriso tímido. Ah, e prepara um chá antes, por favor. Sinta-se em casa, já nos conhecemos há anos.
Era verdade, Mariano e ela tinham uma longa história juntos, e ele não era um estranho, mas um velho amigo. Enquanto ela se afastava, Mariano assentiu e começou a colocar água para ferver. O cheiro do café fresco ainda pairava no ar, mas o aroma do chá que Karine costumava preparar era algo que ele sempre apreciava. Quando a água começou a borbulhar, ele pegou a caixa de chá e despejou as folhas na xícara. O líquido escuro se formou lentamente, liberando um aroma forte e reconfortante que preenchia a cozinha. Você sempre faz o chá muito forte, ele comentou, soprando delicadamente a bebida. Você sempre reclama disso. Já sei. Mas hoje não importa, Karine respondeu, voltando para a cozinha, agora vestida com uma blusa leve e jeans. A simplicidade da roupa realçava sua beleza natural, e Mariano não pôde deixar de admirar o jeito como ela se movia com confiança. Eles estavam lado a lado na bancada, como nos velhos tempos da universidade, quando conversavam sobre trivialidades, filmes ruins e as aulas maçantes. Naquela época, Mariano era o tipo de cara que entrava no cinema com óculos escuros e um sorriso misterioso, e todos achavam que ele era arrogante. Karine sabia que, na verdade, ele era apenas encantador. Como você está? Ele perguntou, olhando-a nos olhos. Estou bem, ela mentiu, um pouco hesitante. Mais ou menos. Mais ou menos não é suficiente para você. Nunca foi, ele disse, com um tom gentil que a fazia sentir-se vulnerável. Era estranho como ele conseguia ver através dela com tanta facilidade. Às vezes isso a assustava, pois ele parecia saber tudo, mesmo quando ela queria esconder. É difícil, Mariano, ela admitiu em voz baixa, terminar algo que durou tanto tempo. E você merece mais do que dificuldades. O ambiente entre eles havia mudado. A conversa fluía, mas havia uma tensão nova, leve, quase imperceptível. Era como se o ar estivesse mais denso, como se cada palavra pesasse um pouco mais. E ao mesmo tempo, tudo parecia natural, como se nada tivesse mudado. Mariano começou a falar sobre sua viagem recente, sobre o trabalho e a cidade que havia visitado. Ele fez perguntas sobre os planos de Karine, sobre os livros que estava lendo e até sobre o gato que adotará. Tudo parecia normal, mas na verdade nada era. Cada pergunta que ele fazia carregava um peso, e cada resposta dela parecia construir uma ponte entre os dois. Embora não percebessem, ele conseguia fazê-la rir. Era estranho, mas reconfortante, especialmente porque Karine andava triste ultimamente, sem lembrar quando foi a última vez que realmente se sentiu feliz. Lembra daquela vez que fomos ao cinema e você ficou tão animado com o filme que quase me arrastou para a fila de autógrafos? Mariano perguntou, rindo ao recordar. Como eu poderia esquecer? Você estava tão empolgado que até esqueceu de comprar pipoca. Karine respondeu, rindo também. O clima leve entre eles parecia dissipar um pouco da tensão que pairava no ar. E você me fez prometer que nunca mais iria ao cinema sem você, ele brincou, olhando-a com um sorriso que fazia seu coração acelerar. Promessa é dívida, ela disse, com um olhar desafiador. Mas você sabe que eu não sou fácil de lidar. Eu gosto disso, ele respondeu com sinceridade. Sempre gostei. Karine sentiu um frio na barriga. As palavras dele ressoavam em sua mente, e ela não sabia como reagir. A conexão entre eles era palpável, e ela se perguntava se Mariano sentia o mesmo. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos, e a cozinha, antes acolhedora, agora parecia um espaço pequeno demais para a intensidade do momento. Karine, ele começou hesitante, Mariano, ela interrompeu, mas as palavras não saíram. O que ela queria dizer? O que realmente significava aquele reencontro? Ele deu um passo mais perto, e a distância entre eles parecia diminuir. O olhar dele se encontrou novamente, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro daquela cozinha havia uma nova esperança, uma nova possibilidade. Karine sentia uma leveza no ar, como se o tempo tivesse parado e lhes permitido retomar de onde haviam parado. A chuva lá fora caía forte, mas dentro de casa, a atmosfera era acolhedora. Você deveria dormir aqui, sugeriu Mariano, com um tom de preocupação. É tarde e essa chuva vai durar horas. Mas não tenho lençóis extras, completou, um pouco envergonhado. Então eu durmo na sala.
Tem almofadas e o sofá é bem confortável, respondeu ele, com um sorriso que iluminava o ambiente. Karine assentiu, sem saber o que dizer. O ar entre eles parecia leve, como se a casa inteira respirasse junto com eles. Quando ela se levantou, percebeu que a toalha que usava não estava tão segura quanto deveria, mas Mariano não parecia notar. Os olhos deles se encontraram e por um momento o silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Karine sorriu, um sorriso genuíno que ela não sentia há tempos. Sabe, depois do banho geralmente fico assim. Quando estou sozinha é mais confortável, disse, um pouco tímida. Então finja que não estou aqui, ele respondeu sorrindo gentilmente, fazendo Karine corar. Foi nesse instante que tudo começou a mudar. Não de forma rápida ou abrupta, mas sutilmente. Uma conexão que existia há muito tempo, mas que finalmente parecia ter permissão para florescer. Ela se lembrou das noites da faculdade, quando Mariano ia ao seu apartamento para estudar e acabavam rindo por horas. Estava sentada ao lado dele no sofá, e em um impulso disse, "Você me abraça?" "Claro", respondeu ele, envolvendo-a com seu braço. Karine sentiu uma estranha sensação de segurança, como se nada pudesse machucá-la naquele momento com ele ao seu lado. Tudo acontecia devagar, como uma canção que não ouvia desde a infância e que de repente voltava a tocar. Os ritmos, os acordes, os sentimentos que havia esquecido que carregava dentro de si. A luz suave da lâmpada criava sombras delicadas em seu rosto, enquanto o aroma do chá ainda pairava no ar. "Você ainda gosta de cinema?" perguntou Mariano, olhando para a televisão apagada como se tentasse recordar alguma cena antiga que só fazia sentido para os dois. "Claro", respondeu Karine, apoiando-se nele. "Ainda mais agora que preciso de uma distração. Conheço um filme antigo que acho que vai te fazer sorrir." "E quem disse que quero sorrir?" provocou ele com um olhar travesso. "Quem?" ela perguntou, surpresa. "Eu. Quero ver você sorrir mais", disse Mariano, e o silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Era como se estivessem retomando algo que nunca deveria ter se perdido. A calma era estranha, envoltos naquela noite chuvosa, naquela conversa tranquila, naquela presença que a reconfortava de maneiras que ela nem sabia que precisava. A película começou a rodar, e eles riram juntos, cada risada trazendo um pouco mais de vida àquela sala cinza. Cada gesto, cada olhar parecia ter um significado maior do que antes. E em algum momento a película se tornava menor, menos importante. Mariano se virou para Karine, e o mundo ao redor deles parecia desaparecer, deixando apenas a conexão que crescia entre eles. Mariano olhou nos olhos de Karine, que brilhavam sob a luz suave da sala, e disse, "Karine, você se lembra daquela vez em que tentamos dançar tango na festa de formatura?" "Claro que me lembro", respondeu ela, sorrindo ao recordar. "Você tropeçou em mim e caiu no chão. Ou fui eu que caí, ou você me derrubou." "Acho que fui eu, mas você merecia." "Pois é, eu merecia mesmo", ele riu, e a leveza da conversa se misturava com a chuva que caía lá fora, criando uma atmosfera aconchegante. A película da televisão rodava ao fundo, mas a atenção de ambos estava voltada um para o outro. Mariano a observava de uma maneira diferente, como se a amizade que sempre tiveram estivesse se transformando em algo mais profundo. Eles não precisavam falar sobre isso. O silêncio que se seguiu era confortável, carregado de significados não ditos. Mariano se inclinou, e seu rosto ficou muito próximo do dela. Karine não se afastou, pelo contrário, respirou fundo e se deixou levar. "Você está com olheiras?" ele comentou em um tom suave, quase um sussurro. "É porque não tenho dormido bem ultimamente", ela respondeu, um pouco envergonhada. "Então, deixa eu te ajudar a dormir melhor", disse ele, e antes que Karine pudesse reagir, os lábios dele tocaram os dela. Foi um beijo tímido, como se ele estivesse pedindo permissão, e ela concordou sem dizer nada, apenas respondendo com um beijo mais profundo e sincero. Nada foi apressado. Era como se o tempo estivesse sendo recuperado, como se cada segundo que passaram separados fosse apenas uma pausa necessária para que tudo florescesse com mais intensidade. Mariano a tratava com cuidado, como se ela fosse algo frágil e valioso, quase um ritual. Era como se estivessem em um caminho que deveria ter sido trilhado há muito tempo, mas que ambos haviam esquecido.
agora estavam permitindo que aqueles sentimentos que sempre existiram de alguma forma viessem à tona. Envoltos na luz suave, em um silêncio que não precisava ser quebrado, viviam um momento especial de entrega sem expectativas. Eram apenas duas pessoas que se conheciam há muito tempo, mas que finalmente se permitiam ver de verdade, como um lembrete que despertava, como uma promessa que nunca havia sido cumprida até então. Ele a abraçou forte, e Karine se agarrou a ele como se fosse a única coisa real naquela noite, como se, após tanto tempo, tivesse encontrado alguém que entendia o vazio que Lucas havia deixado. Quando se afastaram um pouco, Mariano a olhou nos olhos e disse: "Desculpe por ter demorado tanto a aparecer. Você chegou no momento certo." Ela sorriu, e naquele instante, Karine começou a entender que nem todos os finais são ruins. Às vezes, são apenas começos disfarçados. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro daquela sala, tudo parecia perfeito. E assim, enquanto a película chegava ao fim, eles se permitiram sonhar com um futuro que até então parecia distante. A conexão que haviam redescoberto era forte, e ambos sabiam que estavam prontos para explorar o que isso significava. "Claro", respondeu Karine, apoiando-se nele, sentindo a segurança que sua presença proporcionava. "Ainda mais agora que preciso de uma distração. Conheço um filme antigo que acho que vai te fazer sorrir." A luz suave da lâmpada ao lado iluminava seu rosto, e ela percebeu como aquele momento era precioso. "E quem disse que quero sorrir?" provocou ele com um olhar travesso que fazia seu coração acelerar. "Quem?" ela perguntou surpresa, um sorriso involuntário surgindo em seus lábios. "Eu quero ver você sorrir mais", disse Mariano, e o silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Era como se estivessem retomando algo que nunca deveria ter se perdido, um fio invisível que os unia. A calma era estranha, envoltos naquela noite chuvosa, com o som da chuva batendo suavemente nas janelas, criando uma melodia que parecia embalar seus pensamentos. A conversa tranquila e a presença dele a reconfortavam de maneiras que ela nem sabia que precisava. A película começou a rodar, e eles riram juntos, cada risada trazendo um pouco mais de vida àquela sala cinza e despretensiosa. O cheiro de pipoca recém-feita pairava no ar, e cada gesto, cada olhar parecia ter um significado maior do que antes. E em algum momento a película se tornava menor, menos importante. Mariano se virou para Karine, e o mundo ao redor deles parecia desaparecer, deixando apenas a conexão que crescia entre eles, como se o tempo tivesse parado. Mariano olhou nos olhos de Karine, que brilhavam sob a luz suave da sala, e disse: "Karine, você se lembra daquela vez em que tentamos dançar tango na festa de formatura?" A lembrança trouxe à tona uma onda de nostalgia. "Pois é, eu merecia mesmo", ele riu, e a leveza da conversa se misturava com a chuva que caía lá fora, criando uma atmosfera aconchegante e íntima. A película da televisão rodava ao fundo, mas a atenção de ambos estava voltada um para o outro. Mariano a observava de uma maneira diferente, como se a amizade que sempre tiveram estivesse se transformando em algo mais profundo, algo que eles não podiam mais ignorar. Eles não precisavam falar sobre isso. O silêncio que se seguiu era confortável, carregado de significados não ditos, como se palavras pudessem estragar a magia do momento. Mariano se inclinou, e seu rosto ficou muito próximo do dela. Karine não se afastou, pelo contrário, respirou fundo e se deixou levar, sentindo a eletricidade no ar. "Você está com olheiras", ele comentou em um tom suave, quase um sussurro, a preocupação em sua voz era palpável. "É porque não tenho dormido bem ultimamente", ela respondeu, um pouco envergonhada, desviando o olhar por um instante. "Então, deixa eu te ajudar a dormir melhor", disse ele, e antes que Karine pudesse reagir, os lábios dele tocaram os dela. Foi um beijo tímido, como se ele estivesse pedindo permissão, e ela concordou sem dizer nada, apenas respondendo com um beijo mais profundo e sincero, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido completamente. Nada foi apressado. Era como se o tempo estivesse sendo recuperado, como se cada segundo que passaram separados fosse apenas uma pausa necessária para que tudo florescesse com mais intensidade. Mariano a tratava com cuidado, como se ela fosse algo frágil e valioso, quase um ritual. Era como se estivessem em um caminho que deveria ter sido trilhado há muito tempo,
mas que ambos haviam esquecido, perdidos em suas próprias vidas. Ele a abraçou forte, e Karine se agarrou a ele como se fosse a única coisa real naquela noite, como se, após tanto tempo, tivesse encontrado alguém que entendia o vazio que Lucas havia deixado. Quando se afastaram um pouco, Mariano a olhou nos olhos e disse: "Desculpe por ter demorado tanto a aparecer. Você chegou no momento certo." A sinceridade em sua voz fez seu coração aquecer. Ela sorriu, e naquele instante, Karine começou a entender que nem todos os finais são ruins. Às vezes, são apenas começos disfarçados. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro daquela sala, tudo parecia perfeito, como se o universo estivesse conspirando a favor deles. E assim, enquanto a película chegava ao fim, eles se permitiram sonhar com um futuro que até então parecia distante. A conexão que haviam redescoberto era forte, e ambos sabiam que estavam prontos para explorar o que isso significava, como se cada passo dado juntos fosse uma nova página em uma